Olá, alunos e alunas do 8º ano do Ensino Fundamental. Aqui o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Nesta videoaula de hoje, nós vamos fazer as nossas análises e explicações sobre as semanas 4, 5 e 6 do PET 2/2021. Portanto, nessa videoaula de hoje, vamos abordar em especial a semana 4. E nas próximas videoaulas que vão estar na sequência aí, as semanas 5 e 6. Portanto, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Semana 4, 8º ano, tema: a Revolução Francesa. Analisar a sociedade do antigo regime, identificar as etapas da Revolução e refletir sobre os desdobramentos do processo revolucionário. A França do século XVIII passou por um processo revolucionário que ganhou força e modificou a relação de todo o mundo ocidental com o poder. Cansados de viver sob o domínio de um rei absolutista, a sociedade francesa foi às ruas, retirou o rei do trono, instalando assim um modelo republicano que inspiraria vários outros países europeus e americanos. A sociedade do antigo regime. A sociedade do antigo regime era governada por Luís XVI, governante que centralizava o poder em suas mãos. Ele era um absolutista, mas que perderia o trono devido aos abusos e aos gastos enormes com uma luxuosa corte. Os franceses se dividiam em 3 estados, grupos, estamentos, sem mobilidade social. Então, estado é o mesmo que estamento, mesmo que um grupo, sem mobilidade social. O primeiro estado era formado por membros do clero e representava menos de 1% da população. O segundo estado era formado pela nobreza e cerca de 1,5% da população. Já o terceiro estado era formado por burgueses, artesãos e camponeses e formava a grande massa de trabalhadores franceses, compondo cerca de 98% da população. Mesmo tendo a população pobre, o terceiro estado era o único a pagar impostos, sustentando assim os luxos e os gastos enormes do governo francês, além de terem de pagar o dízimo para a Igreja Católica. Outro estado que estava insatisfeito era a nobreza, que queria criar um projeto anti-absolutista e em 1787 pediu que fosse criada uma reforma restauradora. Para realizá-lo, seria preciso convocar representantes dos outros 2 estados. Entretanto, houve um impasse. O primeiro e o segundo estado queriam que a votação nas medidas fosse feita por estado, ou seja, se era 3 estados, 2 estavam juntos. Se a votação fosse feita por estados, 2 contra 1, eles iam vencer. Já o terceiro estado queria uma votação por pessoa, já que eles eram 98% da população, a grande maioria, eles venceriam. Esse impasse gerou uma série de revoltas. Aqui um slide mostrando a pirâmide social, a organização social no antigo regime. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, o rei e a nobreza. Essa era a classe dos privilegiados. E o terceiro estado, o povo. 98% da população não possuíam nenhum privilégio. Tinha que pagar todos os impostos, inclusive o dízimo da Igreja Católica. Essa caricatura aqui satiriza essa situação, onde o terceiro estado aqui tem que carregar nas suas costas, literalmente, o primeiro estado, o representante da igreja, e a nobreza, tá ok? Em 5 de maio de 1789, a burguesia se reúne sem os outros 2 estados para discutir os rumos da revolta. No dia 17 de junho, o terceiro estado proclama a Assembleia Nacional, uma reunião para tirar o rei do poder e criar uma nova Constituição. No dia 9 de julho, a Assembleia se proclama Assembleia Constituinte, ou seja, iria fazer uma nova Constituição, pois já estavam organizados para pegarem armas e tomar o poder.
No dia 13 de julho, a população sai às ruas, revoltadas com o preço do pão, que havia subido mais uma vez, e no dia seguinte invade a Bastilha. A Bastilha é uma prisão que simbolizava o poder do rei, para onde o rei mandava todos os seus opositores indesejáveis. Rende os soldados, pega as armas e liberta os presos políticos. Aqui imagens, gravuras representando a queda da Bastilha, muita confusão nas ruas, o povo toma essa prisão, que era o símbolo do absolutismo do rei Luís XVI. Nas 3 semanas seguintes, a população passa a saquear os castelos, queimar documentos e executar os membros da nobreza e alguns membros da alta burguesia. Esse evento ficou conhecido como o Grande Medo e representava toda a revolta da população contra os abusos do antigo regime. A burguesia acaba tomando o controle do poder e no dia 26 de agosto eles criaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou uma das bases dos direitos humanos atuais. Então, uma das coisas mais importantes da Revolução Francesa foi essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou base dos direitos humanos atualmente. A partir desse momento, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1791, o rei Luís XVI é encontrado e 2 anos mais tarde ele é condenado à guilhotina, porque ele havia fugido, ele tentou fugir, foi encontrado e aí ele foi julgado e condenado a morrer na guilhotina. Esse instrumento de execução foi criado para executar traidores da Revolução. Então aqui está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Todos os homens nascem livres, têm os mesmos direitos, todos os homens são iguais, em direitos. É a primeira frase aí dos direitos do homem e do cidadão. Mostrada aqui que foi essa placa aqui que eles fizeram, arrebentando a corrente, olha as amarras, E aqui a justiça. Aqui a gravura que simboliza a execução do rei Luís XVI. Aqui, ó. Sua esposa também, Maria Antonieta, também foi executada na guilhotina. As execuções na guilhotina eram feitas em praça pública. Em 1792, os representantes dos revolucionários se reuniram em uma nova assembleia, chamada de Convenção. Nela foram convocados 750 deputados, que foram divididos da seguinte maneira: do lado direito do presidente da Assembleia ficavam os girondinos, representantes da alta burguesia comercial e industrial, e eram defensores da liberdade econômica, pois se beneficiaria os seus negócios, ou seja, os seus negócios seriam beneficiados. Do lado esquerdo ficaram os jacobinos, representantes dos trabalhadores autônomos, defendiam um Estado forte, centralizado, voto universal e a participação da população nas decisões políticas. Então, os jacobinos eram mais radicais, e os girondinos eram mais conservadores. Também na esquerda, acima dos jacobinos, estavam os sans-culottes. Por que eles tiveram esse nome? Sans-culottes significam, eles receberam esse nome pois não usavam culottes, sem culottes, uma espécie de calça. O que era um culotte? Eu vou mostrar aqui na gravura no próximo slide. Era uma espécie de calça usada pela burguesia, pela nobreza, que representavam os trabalhadores mais pobres, eram os sans-culottes, pequenos comerciantes e camponeses. Eles eram considerados radicais. No centro ficavam os deputados chamados de planície ou pântano, pois ora eles apoiavam os girondinos, ora apoiavam os jacobinos. Aqui está a famosa calça, que era típica do sans-culotte, repare que é uma calça comum, Esse aqui que é o culotte, tá vendo? Essa calça que a nobreza, a alta burguesia usava, essa calça colada ao corpo, que era símbolo de status social na França do antigo regime. Inicialmente,
os jacobinos liderados por Robespierre tomaram a frente das decisões políticas. Por desejar um Estado igualitário, foi radical a todos que se opunham à Revolução, mandando guilhotinar os que foram considerados traidores da Revolução. Esse período foi chamado de o Grande Terror. Ironicamente, também foi guilhotinado Robespierre em 1794, por ser considerado traidor do movimento. No ano seguinte, os girondinos assumiram o poder e propuseram ideias mais liberais, na fase conhecida como Diretório. Com medo do retorno dos jacobinos ao poder, eles se aliam ao exército, cujo líder é Napoleão Bonaparte. E aí vai aparecer pela primeira vez aí o Napoleão, tornar-se general do exército francês, e depois ele vai dar um golpe, né? E através do golpe chamado 18 de Brumário, ele vai tomar o poder para si e aí instituir novamente na França o Império. Aqui está a figura de Robespierre, a guilhotina, né? Essa lâmina colocada no alto, pesada, bem afiada, descia. A pessoa estava aqui deitada com o pescoço aqui, ó, e a lâmina descia e cortava num golpe só, decepando a cabeça. Aqui a imagem de Napoleão Bonaparte. Portanto, assim a gente encerra essa semana 4, que teve como tema a Revolução Francesa. É só o tempinho de eu beber um pouquinho de água aqui. E já já eu retorno com a semana 5, 8º ano, que tem como tema a independência dos Estados Unidos. Tá ok?